Olá a todos. Como eu estava falando da terapia antirretroviral e do EAX, das novidades sobre HIV, eu não podia deixar de comentar um bocadinho, né? Não era muito planeado isso, mas falar um pouco da lamivudina com dolutegravir, que recentemente foi em regime de comprimido único, que recentemente foi aprovado pela Anvisa, né? Como é um medicamento que vai ser desse novo, né, no Brasil. E como eu já tenho alguma experiência com ele, já estou usando há algum tempo, já há mais de um ano, e como temos tido muitas discussões acerca do uso e das características e dos ensaios clínicos, eu achei que era interessante a gente comentar um bocadinho sobre como funciona o lamivudina com dolutegravir, suas características, por que a gente pode usá-lo em regime de comprimido único com dois fármacos, né, em vez de três, né, e um pouco da minha experiência, o que eu passei e as minhas dúvidas e depois algumas coisas que eu fui estudando também. A lamivudina e o dolutegravir não são novos, não é nenhum medicamento novo, né? A novidade vamos dizer assim, a gente mudar um pouco a concepção, né, da terapia tripla, passar para a terapia com dois medicamentos. Então, vamos falar um bocadinho, só começar o mecanismo de ação desses dois medicamentos e por que a combinação deles deu tão certo, né, foi tão boa, e com os ensaios que foram feitos para provar e para autorizar seu uso na, como autorizar o uso pelas agências de medicamentos. Então a gente já conhece, né, a lamivudina ela é antiga, é um análogo de nucleosídeo inibidor da transcriptase reversa. A sua função principal é bloquear, né, a transformação, né, a transcrição do RNA em DNA, né, do viral. Então já é um medicamento, já foi a primeira classe a ser descoberta. E depois o dolutegravir é o inibidor da integrase. A função dele é impedir que esse DNA seja inserido na nossa cadeia de DNA, né, na cadeia do hospedeiro. Então ele vem e impede que essa enzima, inibe essa enzima e faz com que não haja a inserção, né, não permita que o DNA do vírus entre no DNA do hospedeiro. Uma vez que o DNA do vírus seja inserido, seja integrado ao DNA do hospedeiro, a célula torna-se infectada pelo resto da sua vida. O dolutegravir ele é um inibidor da integrase de segunda geração. Por que ele é dito segunda geração? Ele é mais novo e ele tem características que o tornam melhor do que os anteriores, né? O raltegravir e o evitegravir. Ele tem uma ligação mais forte com a integrase, então ele consegue ficar mais tempo e ter uma ação maior e ter uma barreira genética maior. Então é necessário mais mutações, são necessárias mais mutações para que ele se torne resistente. A resistência aos inibidores da integrase, principalmente ao dolutegravir ou também o bictegravir, que também é o mais novo, é raro, né? A resistência é muito rara, muito difícil de acontecer. E outra característica que eu queria mostrar aqui é a farmacocinética dos dois fármacos, né? Como é que funciona? Olha, eles têm uma concentração intracelular que é muito boa e mantém-se acima, né, da concentração inibitória para matar 90% das cepas dos vírus, acima de 90, e continua essa concentração intracelular acima dessa concentração por 24 horas. Então os dois ficam, né? Então é uma coisa que há uma vamos dizer assim, um sinergismo entre essas duas, não é bem um sinergismo, não é a palavra, mas existe sim, dizem que há um sinergismo, né? Mas o mecanismo não é muito bem conhecido. Por que esses dois fármacos deram-se tão bem? Mas eles dois ficam, né, muito tempo com uma concentração inibitória boa no interior da célula. Então isso é uma característica que torna essa combinação boa, né, adequada. Essa outra imagem, né, eu consegui também, foi me enviada por uma pessoa que trabalha na Vive, que é um laboratório que produz a lamivudina e o dolutegravir em regime de comprimido único. Aqui a gente mostra mais ou menos
né, mais ou menos. Mostra aqui que nós temos o paradigma de três fármacos, né, que são necessários 3 fármacos, a terapia tripla, a terapia potente, ou pronto, é a terapia que nós estamos mais acostumados, que nós há muitos anos já usamos, que é a terapia com 3 fármacos, né? Essa terapia permite, essa combinação de 3 fármacos permite que haja necessidade de formação de 3 mutações para que o vírus consiga ultrapassar, né, consiga criar resistência a essas 3 medicações. Criar 3 mutações não é uma coisa fácil, né, pelo menos assim, rapidamente falando. Claro que no decorrer do tempo, se a pessoa usa aquilo de maneira equivocada, usa de maneira não muito regular, não tem baixa adesão, o vírus tende a criar resistência, mas em princípio é difícil criar as três mutações rapidamente. E aqui embaixo o mesmo conceito, né? Só que esses fármacos novos, né, que têm maior barreira genética, eles têm uma característica, né? A resistência a eles é difícil, precisam se criar muitas mutações, né? Mais de 3 mutações. Então, quando se combina com outro medicamento, a gente tem que formar um único medicamento, ou uma combinação que permite o uso de somente dois fármacos, né? Então, tornando-se desnecessário um terceiro droga. Então isso é interessante, é um conceito interessante, né? Em relação, isso tem muito a ver também com as características do dolutegravir, que tem uma barreira genética muito elevada. Vamos falar um pouco dos ensaios clínicos que permitiram a aprovação do Dovato nas principais agências de regulação. Aqui temos o primeiro, que foi o Gemini 1 e o Gemini 2, são 2, né? Eles mostraram aqui que doentes naives, né? Doentes que nunca fizeram uso de antirretrovirais com esses critérios de inclusão, né? Eles tinham que ter o CD4, a carga viral entre 1.000 e 500.000 cópias, não podiam ter hepatite B, nem ter hepatite C crônica, e não podiam ter registros de resistências, nem falência virológica. Então eles foram colocados em 2 braços, esses pacientes naives, e um braço recebeu o dolutegravir com 3-TC e o outro recebeu um esquema de dolutegravir com tenofovir mais FTC, ou entricitabina. E no decorrer do tempo viu-se que o dolutegravir com a lamivudina foi tão bom quanto o esquema triplo. O outro ensaio foi o SALSA, né? O SALSA foi um ensaio em que, em vez de doentes naives, foram ser recrutados doentes já com esquemas antirretrovirais, qualquer esquema, né? Desde que os doentes estivessem controlados, né? Tivessem com a carga viral controlada por mais de 6 meses, sem hepatite B, e não tivessem documentação de resistência. Então, randomizaram em 2 braços, um que fez uso do dolutegravir 3-TC e os outros continuaram com o antirretroviral que já estava em uso. Na semana 52, os pacientes que usaram dolutegravir e lamivudina não mostraram-se inferiores aos que usavam os esquemas tradicionais de terapia tripla. Então, mais uma vez, a combinação dolutegravir e 3-TC mostrou-se adequada até para suítes, quer dizer, pacientes já experimentados, mas que não tinham resistência documentada e que estavam controlados há mais de 6 meses. O outro estudo foi o TANGO, vamos ver aqui, desculpem, o TANGO, que também introduziu ou selecionou pacientes que já eram experimentados, mas que estavam em uso de um esquema com TAF, ou tenofovir lafenamida, né? Uma modificação do tenofovir de disoproxil fumarato. E viram o seguinte, que pacientes que tiveram aqueles mesmos critérios de inclusão, né? Que não tinham terapia, não tinham hepatite B, estavam controlados há mais de 6 meses, estavam um esquema em uso com TAF, o dolutegravir 3-TC mostrou-se não inferior aos pacientes, né, aos esquemas com TAF. Então, mais uma vez, o dolutegravir e o 3-TC mostrou-se, né, não inferior aos esquemas já utilizados na prática, no dia a dia, né,
na prática clínica. Aqui somente um resumo, tá bem? Aqui o Gemini 1 e o Gemini 2 foram dois ensaios que o modelo dele, né, o desenho deles foi exatamente igual. Né? E eles em 3 anos conseguiram recrutar 1.430 pacientes. E isso teve um resultado muito bom, foi muito bem, um resultado espetacular. E depois os outros dois que eu falei, que eram com doentes experimentados, né, que foi feito o switch para biterapia com lamivudina com dolutegravir, né, sabendo que a lamivudina com dolutegravir a gente tem que ter alguns cuidados e que permanecem, né, mesmo no uso, foram feitos no ensaio, foram adotados no ensaio e devem permanecer na prática. Primeiro, não pode ter HPV, né, não pode ter hepatite B. Segundo, carga viral tem que ser menor que 500.000 cópias, no caso de pacientes naíves. Também há uma recomendação de não usar em doentes com CD4 menor que 200. Outra coisa interessante que eu gostava de comentar, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar, é que a dolutegravir com lamivudina também pode ser usado em paciente com um certo grau de insuficiência renal. A gente pode usar com clearance, né, taxa de filtração glomerular até 30, né, até 30 ml por 24 horas, com tranquilidade. Uma vez que o paciente tenha um clearance menor que 30, aí já é necessário quebrar a apresentação. O que eu digo quebrar, o que significa isso? Eu vou ter que separar a lamivudina do dolutegravir. O dolutegravir não precisa de ajuste de dose na insuficiência renal, mas a lamivudina precisa. Então eu vou ter que fazer os dois medicamentos separadamente. Né? Mas chegar até 30 de clearance de creatinina, de depuração, é muito bom. Né? Já facilita muito. No início, a gente discutia, antes da gente começar, na altura que a gente começou a usar, que era autorizado até 60. Então, com 60, a gente já tinha que começar a quebrar a apresentação, quer dizer, fazer a lamivudina, ajustar a lamivudina e deixar o dolutegravir. Isso dificultava um pouco. Agora, com 30, já melhorou muito mesmo. Né? Para finalizar, eu queria mostrar aqui só as diretrizes. Né? Eu acho que eu já fiz um vídeo a comentar isso, mas aqui é interessante, diretrizes europeias, que já mostram, né, já tem como esquema recomendado, né, o dolutegravir com 3TC. Né, então está aqui. Já é o esquema recomendado. Aquelas situações que a gente comentou também estão aqui explicitadas. Né? E uma adicional aqui é essa, é uma recomendação adicional que foi específica para o 3TC dolutegravir, é que não se deve usar após uma falência da PrEP, quer dizer, pessoas que usavam PrEP e que adquiriram HIV. Nestas pessoas não é recomendado usar, mesmo naíves, né, vamos dizer, naíves, não são naíves, já usavam o TDF com o FTC. Pronto, a maioria deles. Nesses casos, a gente tem que usar um esquema de três fármacos, né, terapia tripla. Era isso que eu queria passar. Eu acho que de experiência que eu tenho e que eu posso dizer em termos de uso é que é bem tolerado pelos pacientes. Né? A gente tem uma tolerabilidade muito boa do Dovato. Né? Outra coisa, vantagem, como a gente tira o abacavir, né? Que o abacavir está associado também a maior incidência da doença cardiovascular, e também estamos a tirar mais um fármaco, né? Isso facilita um pouco em relação à polifarmácia. A gente tem muitos pacientes com comorbilidades e quanto menos medicamentos eles fizerem, melhor é. Não temos dúvida disso. E também temos que eles vão usar esse medicamento durante muitos anos, quer dizer, décadas, e sem diminuir a carga de fármacos que nós temos, que prescrevemos para o paciente, também é uma boa, é bom. Adicionalmente, algumas interações são importantes. A gente já comentei também num vídeo sobre a tuberculose, né? Não dá para usar com a tuberculose, não é autorizado usar na gravidez, né? A lamivudina com dolutegravir.
Cuidado quando em pacientes diabéticos, porque tem interação com a metformina, pode aumentar a concentração de metformina, então tem que se tomar cuidado com isso quando se usa, pode ter dificuldades no controle da glicemia. Então são algumas coisas que no decorrer da prática a gente começa a notar. Agora, de uma maneira geral, a lamivudina com dolutegravir é muito bom, né? A gente tem que é eficaz. A gente tem a questão do dolutegravir, dos inibidores da integrase, que eles diminuem rapidamente a carga viral. Então a gente tem pacientes indetectáveis muito rapidamente, também aumentam o CD4 muito rapidamente. Então é um esquema que é muito bom ter como opção no leque terapêutico que nós dispomos para tratar os pacientes com HIV. Tá bem? Então era isso que eu queria comentar e muito obrigado. Até